E vos saúda Aristarco, prisioneiro comigo. Ele tem sido um lenitivo. Paulo, quando escreveu esta carta aos Colossenses, ele estava preso em Roma, encarcerado. Junto com ele estava Aristarco, mandando saudações à igreja de Colossenses. Pouco se sabe sobre a vida deste homem. Vamos voltar um pouco no tempo para entender quem foi Aristarco. Em Atos 17, Paulo passou por uma cidade chamada Tessalônica. Ali ele não foi recebido, não foi muito bem recebido. Foi expulso da cidade. Dali ele foi para Bereia. Em Bereia, ele disse que os bereanos eram mais nobres do que de Tessalônica. Passado um tempo, em Atos 19, Paulo vai, na sua terceira viagem missionária, Paulo chega a Éfeso, a cidade de Éfeso, uma cidade totalmente idólatra, uma cidade cheia de rituais pagãos. E ali, a princípio, Paulo não é bem aceito. Então ele começa a ensinar na escola de Tirano. Ele fica ensinando na escola de Tirano cerca de 2 anos. Após isso, se levanta um ourives chamado Demétrio. Ourives é um artesão, é aquele que trabalha criando imagens de escultura de prata, de ouro. E ele era perito na imagem da deusa Diana. E Demétrio fica incomodado com o caminho. Demétrio fica incomodado com essa mensagem, com esse evangelho. E ele junta outros artesãos, outros ourives, e começam a levantar um motim contra esse evangelho, contra Paulo. E eles pegam alguns homens e levam ao teatro de Éfeso para ali conseguir abafar o evangelho, abafar a mensagem de Paulo. Um desses homens era Aristarco. Aristarco estava ali junto com Gaio. E é aqui que nós vemos a primeira vez este nome, Aristarco. Estava ali também os asiarcas. Asiarcas significa assim, ó. Havia os jogos romanos, os jogos nas cidades gregas, romanas, do Império Romano. Eram grandes festividades que era feito naquela época. Havia grandes movimentos a respeito dos jogos da época. Então eles escolhiam os mais nobres de cada cidade. Cada cidade enviava o seu mais nobre, o homem mais rico de cada cidade. E ali era enviado a uma das 3 grandes cidades, sendo Éfeso, Esmirna e Sardes. E ali eles escolhiam 10, os 10 mais nobres do Império Romano. E esses eram os asiarcas. Eles iam apresentar os jogos. Eles iriam estar na frente dos jogos, anunciando a cada jogo que iria ter, os mais nobres. A Bíblia não fala que Aristarco era um nobre, era um dos asiarcas, mas é bem possível, bem provável, pois ele estava junto, ele estava naquele momento. O que um nobre de Tessalônica, como ele estaria fazendo ali em Éfeso? É provável que ele tenha ouvido falar de Paulo lá na época de Tessalônica. E é bem possível que ele ouviu Paulo ali em Éfeso. E ele creu na palavra, ele creu no evangelho. Ele creu. Uma grande multidão tentou impedir, e Aristarco, ele foi perseverante, defendendo a sua fé, ele foi perseverante, não negando o evangelho que ele acabava de ouvir, um evangelho que ele acabara de receber. Ele decide seguir Paulo aonde Paulo fosse. Ele é novamente citado em Atos 27.
quando na história se refere a um naufrágio, onde Paulo embarca em direção a Roma e ali há um navio que naufraga, o navio de Paulo naufraga. Há um grande vento, um tufão de vento chamado Euroaquilão. Ele impede a embarcação de prosseguir e eles acabam numa ilha, a ilha de Malta. E um dos 276 náufragos é Aristarco. Aristarco está ali junto no naufrágio de Paulo. E ele segue acompanhando Paulo até a prisão em Roma. E essa é algo interessante, essa mensagem tem algo interessante, pois o mundo inteiro nos ensina a conquistar coisas, a conseguir posses, a ser mais nobres, a ser mais importantes, a ter mais fama, mais importância. O mundo inteiro nos ensina a conquistar mais. A conquistar mais. E Aristarco ele era um nobre de Tessalônica. Um nobre, um homem rico da cidade de Tessalônica, um homem com posses, com bens. E ele resolve abandonar tudo e se tornar um preso. Mas não um preso qualquer, ele era um preso voluntário. Aristarco não precisava estar preso. Ele não precisava, se ele quisesse sair, ele poderia sair. Ele não precisava estar ali na prisão. Mas ele se voluntariou para permanecer junto com Paulo. Para permanecer junto com Paulo na dor, no sofrimento, na perseguição, na prisão. E essa foi a atitude mais nobre deste homem. Tão nobre que dele vem a palavra aristocrata. Vem do nome de Aristarco. Provém dele esta palavra, aristocrata. Isso confronta muito o que nós ouvimos em tantos lugares, que nós devemos conquistar coisas, quando na verdade nós devemos renunciar a tudo. Quando ouvimos a mensagem do Evangelho, o que Jesus nos pede é tudo. E foi exatamente isso que Aristarco fez. Ele entregou a sua própria vida. Como fala em Romanos 12, ele entregou-se como um sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável, para fazer a vontade do Senhor. Aristarco renunciou às suas riquezas, renunciou aos seus bens, suas posses, e tornou-se um prisioneiro anônimo. Um prisioneiro anônimo. Talvez por isso tem tão poucas mensagens sobre este homem, pois ele renunciou a si mesmo, passou a seguir o único que tinha a palavra que trazia vida, a palavra de vida eterna. Na época era Paulo, era o homem que ele conheceu que carregava essa palavra, e ele resolveu seguir Paulo em todas as ocasiões, até mesmo nos momentos de dor, de sofrimento, de tribulação, de prisão. Aristarco permaneceu como um amigo fiel, seguindo o seu pastor, seguindo o Evangelho, seguindo uma palavra. Ele creu que nossa vida seria tão breve aqui na terra. Ele entendeu que todo o poder terreno, todas as coisas que ele poderia alcançar aqui na terra, toda a posição social de nobreza terrena, isso não tinha valor algum diante da imensidão, diante da grandeza, diante da imensidão de Jesus Cristo, diante da infinidade, da magnitude do Evangelho. Aristarco resolveu ser mais nobre do que ele já era em Tessalônica. Ela resolveu seguir Paulo, seguir o pastor dele e ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, mesmo que isso lhe custasse a própria vida, mesmo que isso lhe custasse todas as coisas, pois tudo já era dele, de Deus.
que você possa se inspirar na vida de Aristarco, que você possa olhar para as coisas com outros olhos, que você possa rever os princípios, aquilo que realmente é importante, as coisas que realmente têm valor, o que realmente nos torna nobre. Que Deus o abençoe.